Conversar com vocês hoje é sobre o valor de mercado do Bitcoin. Qual é o incentivo que a gente tem para hackear a rede? Então, até o momento da elaboração desse slide, um Bitcoin estava valendo mais ou menos $2.000, o que é muito dinheiro, porque ainda mais quando a gente fez que no começo do ano ele estava valendo $950 mais ou menos. A cada 10 minutos, mais ou menos, são produzidos 12 bitcoins e meio. Temos quase 16 milhões e meio de bitcoins em circulação. E o valor de mercado dele está em $30 bilhões. Ou seja, é muita grana. Então, mesmo que a gente não consiga pensar que a gente vai pegar toda essa grana para a gente de uma vez, só do fato da gente conseguir ter uma unidade de Bitcoin, uma unidade de uma moeda tão forte, uma unidade de uma moeda que tende a valer tanto, já é uma espécie de incentivo mesmo para ter o Bitcoin. Agora eu vou apresentar uns conceitos básicos. Afinal, para entender bem como funcionam os ataques da rede, a gente tem que entender como é que funciona a rede de fato. A primeira coisa e mais óbvia, o que é Bitcoin, né? Bitcoin não é só uma coisa. Bitcoin é um conjunto de coisas. Bitcoin é uma moeda, uma rede, um software, é um sistema de pagamentos. Mas desse conjunto de definições, eu acredito que existe uma definição que sintetize bem tudo isso. Então, Bitcoin, ele é uma rede de computadores peer-to-peer, descentralizada, usada para transacionar valores e para auditar esses valores. Além disso, todas as transações existentes na rede, elas são gravadas num livro, registro chamado blockchain. E o mais legal do Bitcoin é que ele é descentralizado, ou seja, nem o governo, nem a empresa, ninguém controla o Bitcoin. Outra coisa também é que pela primeira vez na história das moedas digitais, é possível transacionar dinheiro sem a necessidade de um intermediário central. O Bitcoin resolve um problema que a gente chama de problema do double spending. Ou seja, se a gente tentar ter uma moeda digital como um arquivo de computador, por exemplo, eu consigo pegar esse arquivo, enviar para alguém e eu vou continuar tendo esse arquivo no meu computador. Então, como é que a gente resolvia isso antes? A gente resolvia com um intermediário. Então, se eu tinha uma conta no PayPal com um saldo lá e queria enviar dinheiro para alguém, o que eu fazia? O PayPal tirava o dinheiro da minha conta e enviava para alguém. O PayPal foi o intermediário nessa transação. E antes do surgimento do Bitcoin, não existia como fazer essa transação sem o intermediário. O Bitcoin resolve isso. Ninguém controla o Bitcoin. O Bitcoin ele é controlado por software. E por mais que isso cause uma certa desconfiança na cabeça das pessoas, uma vez que a gente tem consciência, a gente sabe como funciona, a gente vê que aquilo realmente é seguro, aquilo funciona. Isso é uma coisa muito boa, porque no fim, a única coisa que eu tenho que me preocupar é em não perder meu Bitcoin. Eu não preciso me preocupar se o sistema bancário está funcionando, se está fora do ar, se alguém vai roubar meu dinheiro, porque a única coisa, a responsabilidade da segurança, ela é jogada para mim. Outro conceito importante para a gente entender o Bitcoin é a carteira, né? A carteira do Bitcoin, a gente pode fazer um paralelo assim com uma conta no banco. Mas no fim não tem nada a ver com a conta no banco. O conceito de carteira diz que é onde a gente guarda bitcoins. Na prática, a gente não guarda bitcoin na carteira. Os bitcoins eles são guardados na rede.
Então, o que a carteira faz, de fato? Ela gerencia as chaves que nos dá acesso aos nossos bitcoins. E também faz a gente transacionar eles. Além disso, a carteira ela fornece uma interface para o usuário. Ou seja, se a gente não tivesse a carteira, a gente teria que fazer as transações tudo via código. Não seria nada legal. É uma carteira ela composta de várias coisas, mas que a gente vai interessar basicamente duas, que é uma chave privada e um endereço de Bitcoin. A chave privada ela é um número gerado da forma mais aleatória possível, de 256 bits. Ela é secreta, ela é utilizada para a gente acessar os nossos bitcoins, vamos dizer assim. Então, se a gente perder a chave privada, a gente perde o bitcoin. A partir da chave privada, a gente usa uma criptografia de curva elíptica para gerar uma chave pública. E essa chave pública ela é utilizada para validar a assinatura digital das transações, que a gente vai ver mais na frente. Só que essa chave pública ela é muito grande, ela tem 512 bits. Então, o que acontece? A partir da chave pública, a gente gera o endereço Bitcoin utilizando esses três algoritmos aqui. A 256, o RPMB 160 e o V52 check. E quando eu crio uma transação, a transação basicamente é o ato de transferir a posse do Bitcoin de um endereço para outro endereço. Então, quando eu crio uma transação, ela é assinada digitalmente. Ela é assinada digitalmente com aquela chave privada que eu tenho posse dela e com o conteúdo da transação, digamos assim. A assinatura digital é como... dá para fazer um paralelo com um cheque, com uma assinatura de um cheque. Então, eu provo que eu tenho aquele dinheiro do cheque assinado. Então, vejo que é a mesma coisa, mais ou menos. Então, quando eu crio uma transação no Bitcoin, o que acontece? Essa transação ela fica numa espécie de pool de transações e ela fica aguardando para entrar dentro de um bloco. Quando ela entra dentro de um bloco, a cada 10 minutos um bloco é minerado. No próximo slide eu vou explicar melhor o que é isso, mas a 10 minutos um bloco é minerado e a transação é confirmada. Por que ela é confirmada? Porque aquele bloco que ela está dentro, ele vai entrar dentro da rede e ele não vai sair mais, ele vai ficar registrado lá para sempre. Apenas esse levar o exemplo, né? Ou seja, se você estiver tentando gastar um Bitcoin que você não tem, a rede não vai aceitar. E vários blocos fortemente ligados formam a blockchain. Da blockchain tem dois conceitos também que a gente precisa entender, que é o de mineração do Bitcoin e do Proof of Work. Então, quando um bloco está lá, vários computadores ao redor da rede, eles ficam tentando competir entre si para resolver um problema matemático. Basicamente é encontrar uma hash até o valor tal. O primeiro computador que encontra esse valor, que resolve esse problema, ele pega o bloco que ele montou lá e consegue jogar para dentro da rede. Além disso, todas as transações que ficaram dentro desse bloco, todas as taxas das transações vão para o minerador, para esse computador que resolveu o problema. E além disso, existe uma recompensa para o minerador, que atualmente são 12 bitcoins de menos. Então, qual é o grande objetivo da mineração? Inserir blocos dentro da rede, basicamente isso, e auditar as transações, porque quem vê se a transação é válida ou se não é, é o próprio minerador. Esse problema que os computadores precisam resolver, a gente chama de Proof of Work. Aqui a gente tem uma blockchain no seu estado normal, um conjunto de blocos cadeados, ligados entre si. Um bloco referencia ao bloco anterior e assim sucessivamente. Mas, e se eu tiver
bitcoins confirmados ao mesmo tempo e entrando dentro da rede ao mesmo tempo. O que é que acontece? A blockchain ela vai se ramificar. E vão começar a serem inseridos blocos após cada ramificação, mas a rede ela só vai aceitar a ramificação que ela tem mais proof of work. Não necessariamente que tem mais blocos. E a outra ramificação é simplesmente descartada. Então é dessa forma que sempre o Bitcoin ele vai ser gastado sempre uma vez só. Se acontecer de ser gastado 2 vezes, a rede vai fazer sempre esse processo, vai pegar uma branch e ignorar a outra. Pegar a branch com maior proof of work e ignorar a outra. Agora a gente vai falar sobre um ataque que é mais comum em relação ao Bitcoin. Existem vários. Ele se chama de double spending. Quando eu tenho um saldo na minha carteira de Bitcoin, eu não tenho exatamente aqueles Bitcoins. O que é que a minha carteira, minha wallet, ela vai fazer? Ela vai pegar todas as transações da rede que foram enviados Bitcoins para aquele meu endereço e vai somar tudo. Ou seja, tenho essa transação que está na rede que eu recebi 1 Bitcoin, tenho essa transação que eu recebi 2 Bitcoins de ponto 2, e tenho essa transação que eu recebi meio Bitcoin. A carteira ela vai pegar tudo isso e vai somar e eu no total vou ter que achar. Ou seja, sempre os meus Bitcoins eles vão estar separados, vamos dizer assim. Então vamos supor que eu quero enviar 2 Bitcoins e meio para a Bob. Como é que vai funcionar por debaixo dos panos? O software ele vai pegar transações em que eu no total tive 2 Bitcoins e meio ou mais. No meu caso aqui, ele pegou 2 transações e somou. No total, eu tive 2,7 Bitcoins, ou seja, passou do que eu queria enviar para a Bob. O que é que ele vai fazer? Ele vai enviar, vai criar uma nova transação, vai enviar 2 Bitcoins e meio para a Bob. E o restante, ele vai enviar de volta para mim. Vai ter outra transação que vai enviar de volta para mim. Posteriormente, essa transação aqui, ela vai ser o input de outra transação lá na frente. Esses 2 valores a gente chama de output, e os valores de entrada são os inputs. Então, o que é que acontece no double spending? Eu vou criar 2 transações, uma transação com... só uma coisa que eu esqueci de falar. Geralmente, se a gente somar esse valor aqui com esse, ele vai dar menos do que o total aqui. Por quê? Digamos que o total aqui daria 2,6 Bitcoins. Porque o que sobrar é a taxa que a gente paga lá para o minerador. Nessa transação aqui, como está a soma, está 2,7, não existe taxa para o minerador. E quando não existe taxa para o minerador, o que é que tem que acontecer? A transação geralmente ela não é processada, digamos assim. Até pode ser, mas pode levar dias, horas, depende da rede. E essa que é a sacada do double spending. Eu vou enviar uma transação sem taxa para o minerador, já para ele ter aquela chance de não ser aceita pela rede. E eu vou criar outra transação com os mesmos inputs anteriores. E dessa vez, eu vou enviar os mesmos 2 Bitcoins e meios para mim de volta. Ou seja, eu tenho 2 transações, uma que vai para a Bob, mas que está sem taxa de rede, está com a chance ali de não ser aceita. E eu tenho outra transação que está pegando esse mesmo Bitcoin e botando de volta para mim. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, Bob, eu fiz uma transação
para você, está aqui a transação, o código dela. Aí ele vai, não, beleza. Ele vai me dar o serviço, o produto de volta, vai me dar, sei lá, 10 mil reais, porque eu enviei o Bitcoin para ele. Mas, por debaixo dos panos, eu estou enviando de volta para mim. Ou seja, eu fiz tipo um double spend ali. Mas, claro que na prática não é assim que funciona, né? Na prática é muito mais complexo. Tem muito... Primeiro que acho que apenas um cliente do Bitcoin, só o wallet consegue fazer isso. A maioria das carteiras não aceitam que faça um double spend. Segundo que tem que fazer isso por via código mesmo, não é simples, não é trivial, tem muita criptografia envolvida. E terceiro que geralmente, mesmo com a primeira transação não tendo nenhuma taxa de rede, geralmente os nós rejeitam transações que tenham dois inputs, que estão gastando os mesmos bitcoins. Então isso é meio que um golpe de sorte, vamos dizer assim. É extremamente difícil eu conseguir fazer um double spend dessa forma. Mas aí existem outras variações de double spend. Tem essa aqui, que ela precisa da ajuda do minerador. Então, o que acontece? O atacante vai criar aquelas duas transações, igual como eu falei antes. Uma que vai mandar Bitcoin para a vítima e outra que vai mandar Bitcoin para ele mesmo. Nesse caso, o atacante é o próprio minerador. Então, o minerador ele vai ficar tentando minerar o bloco com a segunda transação que vai enviar para ele. Ou seja, ele vai criar um bloco lá, vai inserir a transação que está enviando o Bitcoin para ele e vai ficar trabalhando para minerar nesse bloco. E quando esse bloco ele for minerado, ele não vai enviar o bloco para ele por enquanto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar outra transação e vai enviar para ele. A transação que está enviando os bitcoins para a vítima. A vítima ela vai ver a transação e vai disponibilizar o serviço de forma reversível. Quando o atacante ele receber o serviço, o produto, se ele esteja pagando lá, ele vai enviar para a rede o bloco que está minerado com a transação dele. Ou seja, o que vai estar lá na rede vai ser a transação em que envia os bitcoins para ele. A transação da vítima ela não vai conseguir entrar dentro de um bloco, porque já vai existir a transação lá, vai ser simplesmente ignorada. E dessa forma, ele vai conseguir fazer o roubo, digamos assim. Qual é a solução? Sempre aguarde uma confirmação da rede. O que é uma confirmação da rede? Justamente quando eu faço uma transação e essa transação ela é incluída dentro de um bloco e esse bloco que ela foi incluída ele é minerado, a gente tem uma confirmação. Isso quer dizer que tem um bloco, o bloco que existe na transação está dentro da rede, então ela foi confirmada. Mas, mesmo com uma confirmação, existe uma chance, mesmo que remota, de acontecer um double spend. Então, qual o lance? Você aguarda sempre várias confirmações. Por quê? Ainda existe uma terceira variação desse ataque. Na verdade, existem várias variações. Que a gente está lá com o blockchain no seu estado normal. Ele vai enviar a transação da vítima. A transação da vítima ela vai ser confirmada, ela vai ter uma confirmação, ou menos, tem uma ou duas. E o minerador ele vai começar a trabalhar em outra branch com a transação maliciosa. Ou seja, mesmo com uma confirmação no bloco, no blockchain, ele vai estar trabalhando numa branch para essa branch ficar maior do que a branch com a transação que foi confirmada. Se ele conseguir criar uma branch que seja maior, que tenha mais proof of work, lembra? Se ele conseguir fazer isso, a transação que tem uma confirmação válida lá vai ser ignorada pela rede e
vai seguir para essa prancha aqui. Na prática é bem mais difícil, porque para se ter alguma ideia em relação a isso, para um computador doméstico normal conseguir minerar um bloco, isso leva cerca de 200 anos. E para você conseguir criar um branch com vários blocos encadeados, cada bloco desse que eu preciso criar, o poder computacional para fazer isso aumenta exponencialmente. Então, é muito difícil fazer isso, o custo também é enorme. Então, o que é? Como eu já falei, os clientes geralmente eles não aceitam transações como input. Tem que ser feito via código. A maioria dos mineradores eles checam todas as transações antes de incluir no bloco. Então, se tiver alguma inconsistência, ela vai ser aceita pelo bloco. E o principal motivo da rede Bitcoin não ter sido hackeada ainda é o custo. O custo para hackear a rede é muito alto. Então, se eu vou ter que gastar assim, para eu conseguir mais de 50% do poder computacional da rede, que é basicamente, em teoria, que eu consiga controlar a rede, eu gasto quase 2 bilhões de dólares. Então, eu vou gastar 2 bilhões de dólares para controlar um bloquinho lá por 10 minutos e não vou roubar quase nada. Mas o ponto é, o incentivo para hackear a rede é muito pequeno. Então, ninguém vai gastar muito para hackear pouco. 10 vezes menos isso, você monta um data center e agita a rede e ganha dinheiro, é muito mais vantajoso. É muito mais vantajoso. Um data center para colaborar do que trabalhar contra a rede. Sabe você vê se o computador trabalha? Então, conclusão, como é que a rede ela tem se mostrado resistente a massivos ataques por tanto tempo? Então, em primeiro lugar, é o custo, né? O custo para hackear a rede é muito alto. Em segundo lugar, a tecnologia em si ela tem se provado muito resistente, até porque existe muito interesse por parte de bancos de hackear, de destruir o Bitcoin. E até hoje foi criado em 2008, e até hoje ele não sofreu nenhum ataque assim, digamos que abalou a rede. E